Bom dia, irmãs, irmãos. Que canção maravilhosa é essa, né? Que letra fantástica. É uma pregação. Nós já poderíamos ir embora para casa com o coração cheio de gratidão por tão grande salvação, mas muito mais do que isso, por tão grande Salvador. Como Jesus é maravilhoso. O que Ele fez por nós não conseguimos dimensionar. Que Deus aqueça o nosso amor por Ele, não é? Que vivamos assim para a honra e glória dEle, por gratidão, por tão grande salvação, não é? Vamos estudar alguém que viveu assim, a vida de alguém que viveu assim. Hoje nós vamos estudar um pouquinho Hebreus 11, de 5 e 6. Nós vamos estudar a vida de Enoque. Eu acredito que essa canção tem muito a ver com aquilo que Enoque experimentou. Não por causa da própria redenção, mas por causa dessa tão grande salvação que ele vislumbrou lá atrás. Ele vislumbrou essa tão grande salvação. Abram comigo então, Hebreus 11, 5 e 6. O texto diz assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ó Deus, que possamos nos deleitar na Tua Palavra nessa manhã mais uma vez, que possamos estar aqui, Senhor, atentos ao Teu falar nessa manhã, que Teu Santo Espírito contribua conosco, tanto sobre aquele que fala, como sobre nós todos que ouvimos, que nossos corações estejam sensíveis, abertos, humildes o suficiente, para entender, Senhor, o propósito do Senhor para com os Teus adoradores, o propósito do Senhor com a Tua igreja, especialmente nesses dias do fim. Fortaleça-nos pela Tua Palavra, consola-nos pela Tua Palavra e glorifica o Teu nome acima de tudo. É o que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Meus amados, chegamos na 27ª parte, da exposição da carta aos Hebreus, 27ª parte, e hoje então veremos o exemplo de Enoque, Nós vimos na última exposição os exemplos de Abel e de Caim. Nós vimos no versículo 4 que o autor de Hebreus, ele começa aquela sessão. Vocês se lembram como é que é o nome dessa sessão aqui? Sessão pistis, pela fé. É uma palavrinha só que significa pela fé. Então, aqui ele vai começar a descrever, a fazer um relato, elencar vários irmãos do passado que viveram pela fé. E ele começa a falar de Abel e de Caim. Começou a falar sobre Abel e Caim. Ele mostrou que Deus aceitou Abel e sua oferta, não por causa das suas boas obras, não foi por causa das obras de Abel, nem por causa da família de Abel, da origem de Abel, nem também por causa de alguma coisa que Abel poderia ter em especial diferente de Caim. Não foi nada disso, mas unicamente por causa da sua fé. Deus aceitou a oferta de Abel por causa da sua fé. Nós vimos também que essa fé não vinha dele. Nós vimos claramente que foi Deus que deu essa condição especial para Abel. Por quê? Porque Abel tinha a mesma estrutura de Adão, seu pai, tinha a mesma estrutura de Caim, seu irmão. E o que ele fez de diferente foi simplesmente por causa de uma ação de Deus em sua vida. Então nós precisamos entender assim, a gente pensava antigamente, no Velho Testamento os crentes eram salvos pela obediência à lei, pela prática da lei, e no Novo Testamento é pela fé. Não, sempre foi pela fé, desde o início, sempre foi a salvação pela fé. Ao contrário de Caim, agora sim, ao contrário de Caim, que procedeu mal, segundo o relato de Gênesis, nós vimos que Caim procedeu mal. Abel então agiu bem, em obediência a Deus.
essa ação, essa atitude que foi positiva, por assim dizer, diante de Deus, a ação de Abel, ela é simplesmente um fruto da fé genuína. Ele agiu bem não para ser salvo ou para ser aceito. Ele agiu bem porque ele já era aceito por Deus. Ele já tinha sido aceito por Deus. Isso que precisa ficar claro também para a gente. Então nós entendemos, no final das contas, estudando a vida de Abel e de Caim, nós entendemos que a fé genuína no Deus da Bíblia transforma o crente e o leva a ter um bom procedimento diante de Deus. A fé que salva também faz do crente uma pessoa fiel a Deus. Lembram-se o termo viveu pela fé? Viver pela fé. Viver pela fé não é só crendo em Deus, mas é crendo e agindo de acordo com aquela fé, sendo transformado em suas decisões, atitudes, seu falar, seu pensar, seu agir, tudo que ele faz diante de Deus para agradá-lo. A sua pretensão daqui para frente, daquele que crê, é agradar a Deus. Isso é fé. Então a fé é crer e ser fiel a Deus. A fé que salva é a mesma fé que santifica. É impossível você provar uma fé legítima sem a santificação. Poderíamos dizer que então a santificação é a prova da verdadeira fé. É a prova de que existe uma fé legítima. Essa foi a lição que aprendemos com a vida de Abel e em contraste também com a posição de Caim. Hoje então veremos a vida de Enoque. Deixa aberto aí sua Bíblia em Hebreus 11, 5 e 6 e abra também Gênesis 5. Vá lá no Velho Testamento, Gênesis capítulo 5, de 21 a 24, nós temos ali um relato de Moisés a respeito de Enoque. Vamos ver um pouquinho aqui do que fala a Bíblia sobre Enoque. É muito pouco, viu? É muito pouco que a Bíblia fala de Enoque, mas é o suficiente para a gente entender o propósito de Deus na vida dele. Abriram aí Gênesis 5, 21 a 24. O texto diz assim: Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém, ou Matusalém, tanto faz. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Muito bem. Voltando lá em Hebreus 11, nós vamos entender, aliás, nós vamos dar um pulinho agora também em outro texto paralelo que fala sobre Enoque, em Judas 14 a 16. O livro de Judas 14 a 16 relata alguma coisa sobre também a vida de Enoque, ou mais sobre o seu tempo, sobre o mundo dele, o mundo na época de Enoque. Então, o mundo na época de Enoque, lá em Judas 14 a 16, ele diz o seguinte a respeito do seu tempo, do seu mundo, do ambiente em que ele estava inserido. Diz assim: quanto a estes quem? Estes que Judas já vinha denunciando, que são os falsos mestres, os ímpios, né? Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque. Aqui Judas diz como se Enoque fosse um profeta, né? Dizendo alguma coisa a respeito de algo importante, como a boca de Deus. Profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, na sequência da genealogia, ele é o sétimo depois de Adão, e ele disse o seguinte, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele, contra Deus. Versículo 16: os tais são murmuradores. Olha o que Enoque percebe o mundo, as pessoas ao seu redor, em detalhes.
Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Então esse aqui era o mundo de Enoque. Com certeza não era nada fácil para um crente viver naquela época, não é mesmo? Se nós achamos que já é difícil viver hoje num mundo semelhante a esse mundo que Enoque vivia, com certeza o nosso mundo é um mundo hostil à fé cristã. Imagine então na época de Enoque, né? Vamos lá então. Enoque, ele diz aqui, Judas diz que ele é o 7º depois de Adão, né? Ele profetizou contra os ímpios. Aqui na carta de Judas nós vimos isso. Enoque, ele percebeu os detalhes dessa impiedade. Significa então que Enoque, ele percebeu o mundo do seu tempo, que esse mundo era um mundo que ele chama de ímpio. Ele repete 3 vezes, o mundo ímpio, e ele denuncia as impiedades que impiamente essas pessoas praticaram. É quase que uma redundância, né? Ele está falando ali a mesma coisa, ímpio. A palavra ímpio no grego, ela significa azebes, ela é a palavra grega azebes, que na verdade é a junção de duas palavras. Sebes quer dizer fiel ou adorador, e a é aquela conexão que diz negativamente, é não fiel, não adorador, né? Então, eles eram ímpios, que significa que eles eram irreverentes, eles não tinham temor de Deus. Ímpios significa rebeldes contra Deus, eles tinham prazer em não obedecer a Deus. E eles eram então desobedientes em extremo, contra Deus, tudo focando Deus. Eles eram contra Deus. Então, consequentemente, eles não agradavam a Deus, não agradaram a Deus. Aqui é uma maneira do autor de Judas está colocando aqui como aquele mundo desagradou a Deus, em contrapartida, em oposição à vida de Enoque, que agradou a Deus. É uma maneira de colocar os pontos extremos, o contraste, fazer o contraste. E é o que o autor de Hebreus aproveita e também coloca aqui, mostrando que ele agradou a Deus. Ele teve o testemunho de agradar a Deus. Deus deu o testemunho dele. Então, era um mundo ímpio e Deus não se agradou daquele tempo, e ele, Enoque, não se contaminou com o seu mundo. Agora, a gente pode pensar assim, mas Enoque foi trasladado, né? Então ficou fácil. Se você comparar com os ancestrais dele e depois até mesmo seu filho, Metusalém, o homem que mais viveu sobre a terra, chegou a quase 1000 anos, ele viveu muito pouquinho, ele viveu só 365 anos, ele morreu adolescente, né? Por assim dizer, ele tinha mais ou menos pouco tempo de vida, né? Novinho, Deus recolheu logo, não teve tempo de se contaminar, né? A gente pensa assim, né? Mas não é essa a questão. A questão é que Deus o trasladou por causa do seu comportamento, né? Mas ele conseguiu juntar as duas. Aliás, isso é uma coisa que é vinculada à outra. É impossível nós agradarmos ao mundo e agradarmos a Deus. É impossível nós servirmos a 2 senhores. É impossível nós termos uma vida consagrada a Deus, andarmos com Deus e também andarmos satisfazendo a nossa vontade secular, a nossa vontade da carne e esse mundo. Então fica bem claro, há uma ruptura quando nós decidimos, como Enoque, viver e andar com Deus. Não dá para misturar as duas coisas. Que comunhão há entre luz e trevas, diz a palavra de Deus? Não há nenhuma, né? Então aqui ele conseguiu, ele não se contaminou com o seu mundo. Gênesis 5:24 diz que ele andou com Deus. Vocês viram lá? Ele andou com Deus. Esse andar com Deus levou a Deus o tomar para si. Na sequência do versículo diz que ele andou com Deus e Deus então o tomou para si, né? Andar com Deus significa que ele
viveu pela fé. Se você pega o começo do versículo, são dois textos que você pode fazer um paralelo. Gênesis 5:24, Hebreus 11:5. Gênesis 5:24 diz que ele andou com Deus, que o paralelo lá em Hebreus 11:5 significa que pela fé Enoque andou, ele viveu pela fé. Então, andar com Deus é viver pela fé. Viver pela fé é andar com Deus. Consequentemente, Deus para si o tomou, significa na tradução do nosso autor de Hebreus, que ele obteve bom testemunho de Deus e Deus o trasladou. O que é trasladou? Tirou deste mundo, transportou deste mundo. Tomou para si, significa que ninguém mais achou Enoque lá no mundo dele, na época dele. A família dele procurou, não achou. Quem aconteceu algo semelhante também? Quem aconteceu? O segundo homem que foi trasladado na Bíblia foi Elias, né? E as pessoas procuraram lá, diz que alguns profetas e não acharam, ficaram desesperados, não acharam. Eles subiram, ele foi embora, né? Então, ele foi transportado, ele foi trasladado. Então aqui a gente percebe que Enoque viveu pela fé, que é a mesma coisa de andar com Deus. Que significa viver pela fé, andar com Deus? Significa que ele teve intimidade com Deus. Ninguém anda, a própria Bíblia diz que andarão dois juntos se não estiverem de acordo. É possível andar em duas pessoas juntas se não estiverem de acordo? Qual é a resposta? Não. E principalmente um Deus santo como Deus. Ele não vai permitir ninguém andar com ele, e ele também não vai andar com ninguém que não esteja lhe satisfazendo, ou seja, lhe agradando. E agradar aqui significa viver pela fé. Crer que ele existe e fazer algumas coisas e tomar decisões e andar de forma que agrade a esse Deus, ser fiel a Deus. É isso que Enoque, da maneira como Enoque viveu, ele andou com Deus. Então, ele teve essa intimidade com Deus, ele relacionou-se com Deus e teve uma vida que agradou a Deus. Ele teve uma vida agradável a Deus, porque a palavra de Deus diz aqui no versículo 5 do capítulo 11, diz que no finzinho do versículo 5 de 11 de Hebreus, diz que antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Lembra-se o versículo 2 desse capítulo 11, diz que pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Vimos já isso, né? De quem deu bom testemunho dos antigos? Foi Deus. Por causa do quê? Da sua fé. Por causa da maneira como eles viveram pela fé. O justo viverá pela fé. Então aqui eles agradaram, Enoque agradou a Deus, porque ele viveu pela fé, né? E por isso ele teve essa vida que agradou a Deus, ele relacionou-se com Deus. Para Enoque, irmãos, nós podemos entender que a mente de Enoque funcionava mais ou menos assim. Aquilo que era invisível era muito mais real e mais importante do que o que era visível. Nós não temos relato bíblico de que Deus se apresentou de forma física ou visível ou perceptível para Enoque. Nós não temos essa prova. A Bíblia simplesmente diz que ele andou com Deus. Agora, não existe uma prova concreta de que, como Deus aparecia também lá no jardim e andava na viração do dia, conversando com Adão, com Eva, né, tendo esse relacionamento presente. Nós não conseguimos entender isso, mas de qualquer forma, no coração de Enoque, Deus estava bem próximo. E no coração de Deus, Deus estava próximo. O relato de que ele andou com Deus significa realmente uma presença íntima, uma intimidade
uma vida de intimidade, de comunhão, de proximidade, de amizade profunda, de um relacionamento profundo, íntimo, né? O andar ou o seu procedimento no mundo criado, ele estava pautado no que Enoque conhecia sobre Deus. Andar com Deus também está envolvido ou implica ou precisa ter uma base. Você não anda com intimidade profunda com aquele ou aqueles que você não conhece. Você não tem um conhecimento, você não tem uma convicção de que aquela pessoa é digna de toda a sua confiança, de que você tenha toda essa intimidade com aquela pessoa. Então aqui também você pode entender que Enoque, ele tinha esse conhecimento sobre Deus. Com certeza, todos esses anos que ele viveu, 365 anos, né, que ele viveu na terra, foram anos de caminhada dia após dia com Deus, conhecendo talvez progressivamente a esse Deus, e cada dia mais tendo essa intimidade, esse conhecimento, esse prazer de estar se relacionando com Deus, se agradando em Deus, né? Então, a base para essa intimidade é o conhecimento, a revelação. A revelação que Enoque tinha sobre Deus era perfeita naquela época. Era perfeita, era o suficiente. Nós não temos relato, mas era o suficiente para que ele pudesse ter essa intimidade com Deus. Ele conhecia tanto Deus que ele fazia as coisas para agradar a Deus e Deus então andava com ele. Deus tinha, não havia nada que pudesse se interpor entre Enoque e Deus. Por quê? Porque ele agradava a Deus a ponto de Deus também permitir a sua presença, estar junto com ele, essa amizade com Enoque, essa proximidade com Enoque. Então, o andar dele era pautado no que ele conhecia sobre Deus, sobre a revelação que ele tinha sobre Deus. E isso lhe deu o alvo supremo de agradar a Deus. Veja que Hebreus diz que ele agradou a Deus. O autor diz que ele agradou a Deus. Então, aquilo que ele conhecia de Deus transformou o seu coração, transformou a sua mente, transformou o seu ser, a ponto de que, a gente poderia dizer assim, ele não dava uma piscada sem pensar se aquilo que ele ia fazer agradaria ou não a Deus, seria ou não agradável a Deus. Ele tinha essa preocupação, ele tinha esse alvo de viver para a glória de Deus. Agora percebam que ele não foi enclausurado num mosteiro, por exemplo. Não existiam na época da Idade Média. Aliás, até hoje existe, né? Os tais dos mosteiros, se eu não me engano, né? Ou internatos, onde os religiosos ou as religiosas ficam lá e para não ter contato com o mundo, elas estão lá dentro para poder agradar a Deus, né? Mas não vive uma vida normal como qualquer ser humano. Não, Enoque não estava preso. Ele não foi separado num monte lá sozinho para viver como um eremita, né? Sozinho, separado do mundo dele. Não, ele estava no meio do mundo. Ele caminhava com Deus no meio do mundo. Ele teve filhos e filhas. Com certeza ele teve que cuidar dos filhos e filhas. Ele teve uma esposa para ter filhos e filhas. Com certeza teve que sustentar a esposa, teve que cuidar da casa, né? Lavar louça de vez em quando. Ele teve seu dia a dia normal, né? Ele foi um homem normal. E ele andou com Deus nessa normalidade de vida humana. Não havia nada especial, né, para que ele agradasse a Deus, mas
não tivesse contato, relacionamento com o mundo. Não. Ele soube separar as coisas. Ele soube agir para agradar a Deus, ainda que inserido no mundo ímpio da sua época, né? Então ele teve esse alvo supremo de se satisfazer neste relacionamento com Deus. Depois eu vou explicar por que a gente fala assim, mas ele agradou a Deus. Não diz que ele se agradou de Deus, mas é a mesma coisa. Depois você vai ver no fim das contas. É o supremo alvo, né? Qual é o propósito da vida? Depois a gente vai falar sobre isso, né? Então e como é que ele agradou a Deus? Então vimos aí, além da sua vida de adoração, de devoção, com certeza ele tinha uma vida religiosa. Ele aprendeu com quem? Com seus ancestrais. Ele foi bisneto de Abel, e Abel já era um adorador. Com quem que Abel aprendeu a ofertar? Caim também aprendeu a ofertar, provavelmente com Adão. Eles eram religiosos, eles tinham uma vida religiosa, de comunhão com Deus, eles adoravam a Deus, né? Caim da forma errada, que não foi pela fé, Abel foi da forma correta, e com certeza Enoque aprendeu com os seus ancestrais, tinha uma vida de adoração, ele ia para a igreja, por assim dizer, né? Vamos resumindo aqui para nós, aplicando, né? Ele tinha essa vida espiritual viva com Deus, então ele tinha esse relacionamento, mas não era só isso, ele teve, aqui quando diz que ele teve filhos e filhas, significa que ele obedeceu os mandatos criacionais, Enoque teve afazeres normais, como qualquer ser humano, né? Então, por isso ele não tem nada de diferente com relação a nós mesmos, com a humanidade em geral, né? Ele andou com Deus. Então é possível andar com Deus, não é? É possível termos um relacionamento que agrada a Deus. Enoque não foi nada especial. A única coisa que aconteceu de especial na vida dele é que Deus resolveu tomar para si de uma forma diferente, que ele não provou a morte. Só isso. O resto é tudo igual. Nós somos iguais. Nós temos a mesma condição de Enoque. Então, diz a palavra que Enoque foi trasladado. O termo aqui é transportado. Ele foi removido do mundo visível para não experimentar a morte. Lá em Hebreus 11:5 diz que ele foi trasladado. 3 vezes diz isso, com certeza, né? Quando a Bíblia repete algumas vezes o mesmo termo, né? Diz que Enoque foi trasladado para não ver a morte, porque Deus para si o trasladara, pois antes da sua trasladação. Então, essa repetição mostra que é algo importante. Sim, é algo importante. E esse aqui não deixa de ser um galardão. Nós estudamos hoje de manhã sobre as bênçãos da ressurreição. Ele experimentou uma coisa que nós não vamos experimentar, mas nós vamos experimentar uma coisa que ele não experimentou: morrer. Ele não sabe o que é morrer, ele não provou a morte. Ele foi trasladado para não ver a morte. Ver a morte significa que ele não passou pela morte, não provou a morte, não sofreu a morte, né? Então, a Bíblia diz lá em Gênesis 5:4, da mesma forma, no texto paralelo, trasladação significa lá em 5:24 de Gênesis, diz que ele já não era. Já não era significa ele não estava mais lá. Aonde? No mundo criado. Ele já não estava mais lá. Ele sumiu, trasladou, ele desapareceu, não foi mais visto, não foi mais encontrado, porque Deus para si o tomou. Isso é uma bênção. Mas percebam uma coisa: além dessa bênção, já havia algo que ele estava experimentando. O versículo 6 agora é praticamente uma explicação da vida de Enoque, e também acopla com a vida de Noé na sequência que nós vamos ver na próxima vez, se Deus permitir. Versículo 6, a explicação da vida de fé de Enoque. Abra comigo agora Hebreus 11:6. Diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto
é necessário que aquele que se aproxima de Deus, veja bem, é necessário que aquele que se aproxima de Deus, ou seja, aproximar-se de Deus é andar com Deus. E aqui está na mesma categoria de viver pela fé. Viver pela fé é andar com Deus. Viver pela fé é agradar a Deus. Porque sem agradar a Deus, ninguém anda com Deus. E sem fé, ninguém agrada a Deus. Deu para juntar tudo? Viver pela fé é agradar a Deus. Só assim agradamos a Deus. Duas coisas que explodem quando a pessoa anda pela fé e agrada a Deus. Primeiro, crer que Deus existe. Crer que Deus existe. Segunda coisa, que Ele, Deus, se torna galardoador dos que o buscam. Duas coisas, a fé, a gente pode dizer que são ingredientes da fé aqui, né? São elementos dessa fé, né? Crer que Deus existe, primeira coisa. Só que o próprio Tiago diz que até o diabo crê e treme. Então não é só crer, mas é também crer que Deus é galardoador. Como é que a gente pode analisar o termo galardoador? Deus recompensa, não é isso? Galardoa. A gente pode dizer que Deus, sendo galardoador, Ele abençoa. Sim, Ele abençoa. Mas o termo correto aqui é Deus retribui. Então é crer que Deus existe e que Ele é justo. Abra comigo em Hebreus 6, versículo 12. Hebreus 6, versículo 10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. O outro lado da moeda é a mesma coisa, né? Aqueles que não andam agradando a Deus também serão retribuídos, né? Também serão, aí no caso não é galardão, né? Se você entende que galardão é somente coisas boas ou bênçãos, né? Aí no caso, Deus é um Deus justo, porque Ele simplesmente retribui aquilo que o homem plantou, né? Então aqui, volta lá para Hebreus 11, versículo 6. Dois elementos da fé de Enoque, que levou Enoque a agradar a Deus. Ele cria que Deus existia. Ele cria na existência de Deus. E ele cria também que Deus era justo. Quando a gente não pode olhar para a vida de Enoque somente assim, olha, ele fez o que era certo diante de Deus para ganhar um galardão. Ele, na verdade, Enoque tinha uma consciência de que Deus era bom e Deus era justo. Por isso ele pautou a sua vida, ele edificou a sua vida, ele viveu de forma a entender que Deus é um Deus que retribui tanto para o bem como para o mal. E isso levou ele então a viver de modo que agrade a Deus. Essa é a transformação que a fé genuína nos dá. É impossível uma pessoa dizer eu sou crente em Cristo Jesus de verdade, mas viver em desconformidade com a vida de santidade. É impossível alguém dizer que tem um relacionamento com Cristo, mas ele não se relaciona com a noiva de Cristo, que é a igreja. É impossível alguém dizer que é salvo, mas não abandona a vida de pecado.
o conceito da fé, a fé operante dentro do coração do crente, ela muda os nossos conceitos, e ela muda a nossa vontade, ela transforma a nossa vontade a ponto de nós querermos agradar a Deus e não mais viver em pecado, porque sabemos que o que desagrada a Deus é o pecado. Então houve essa transformação, vejam, houve essa transformação. Enoque sabia da existência de Deus, desejava receber o galardão, ou seja, essa satisfação em Deus. E isso fez com que Enoque buscasse a Deus, ou andasse com Deus, se relacionasse intimamente com Deus. Então, Enoque passou a viver na presença de Deus. Agora, o mais importante da vida de Enoque, com certeza ele já experimentou aquilo que Davi profetizou no Salmo 16, versículo 11. Vocês se lembram quando que nós estudamos isso a última vez? Quando foi? Hoje. O que Enoque experimentou? Ele experimentou que na presença de Deus há plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Qual é o galardão de Enoque? Ser trasladado, não provar a morte? Não, ele não pensou nisso. Deus resolveu fazer isso. Mas o galardão de Enoque era Deus. Deus, a presença de Deus era tudo o que ele queria. Era a sua satisfação, a plenitude de estar na presença de Deus, de relacionar-se com Deus, de estar se satisfazendo em Deus. Irmãos, como a igreja está longe dessa vida de Enoque, não é? Nos últimos tempos, eu digo por mim. Como que ainda nós, sim, queremos Deus, queremos ser fiéis, queremos tudo de bom, né? Que nós sabemos que só Deus tem para nos dar uma satisfação plena em Deus, mas parece que ainda, se não tivermos os brinquedinhos aqui nesse mundo, ainda temos um vazio em nossos corações. Nosso coração ainda não é íntegro como o coração de Enoque, que andava com Deus e tudo que ele tinha de bom e que o satisfazia, que o agradava, era a própria presença de Deus. Era Deus o que ele queria. Então aqui viver na presença de Deus era o seu maior galardão. É um agradar recíproco, né? Aqui agora então nós vamos naquela máxima, né, da fé cristã, ou melhor, do supremo propósito da vida. Qual é o supremo propósito da vida? É glorificar a Deus ao gozá-lo plenamente, ao termos gozo, alegria, satisfação nele plenamente. Ou seja, é um agradar recíproco, né? Como John Piper diz, Deus se agrada daqueles que se agradam dele ou nele. Deus é mais glorificado quando nós nos satisfazemos mais nele. Quanto mais nós nos satisfazemos nele, em Deus, mais ele se agrada de nós e mais ele é glorificado, mais nós o honramos. Quando nós, por exemplo, como é que você honra seu papai? Seu papai é um papai generoso e ele te dá presentes. Então eu curto muito os presentes, né? Quando a gente ganha um presente de um pai, uma bicicleta, por exemplo, né? Queria uma bicicleta, ele me deu uma bicicleta, papai, muito obrigado pela bicicleta, e vou curtir aquela bicicleta. É importante, isso traz alegria, satisfação. Mas quando eu digo assim, pai, como é bom ser seu filho, não só pelas bicicletas que o Senhor me dá, mas o Senhor me conhece, o Senhor sabe do que eu gosto, o Senhor cuida de mim, porque o Senhor é o meu pai. Isso é muito mais, honra muito mais o pai do que as coisas, do que curtir somente as coisas que o pai dá. E aqui Enoque estava desfrutando disso, ele estava nesse relacionamento. Andar com Deus é isso. Nós poderíamos dizer que nada mais no mundo era importante para Enoque do que Deus.
É quase que ele parafraseou Paulo, né? Quando Paulo diz assim que o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. E olha que ele não provou a morte, né? Ele foi trasladado. E agora sim, quem sabe aqui na terra, ele não tinha essa plenitude na presença de Deus, enquanto dentro dos 365 anos. Quando chegou no último ano, último dia, né, desses 365, quando ele foi trasladado, aí acho que ele disse assim: Senhor, que maravilha, eu te conhecia, mas não tanto, agora meus olhos te veem. Já pensou? Quase como Jó, né? E ele foi trasladado para viver para sempre na presença de Deus, agora eternamente, né? Já não mais com esse corpo, né? Já não mais da forma como ele estava aqui na terra, mas diferente. Então, veja só, a vida de fé, seguindo o exemplo de Enoque, é uma vida que se agrada em Deus. E, consequentemente, uma vida de fé, que é uma vida que o homem, o crente, se satisfaz, ele se satisfaz em Deus. Em contrapartida, quando ele se satisfaz em Deus, ele também agrada a Deus. Ele glorifica a Deus. É isso que Enoque está nos ensinando nessa manhã. E como nós precisamos buscar isso nesse presente século, meus amados. Como isso se torna distante, frio ainda em nossos corações. É uma lição como essa, precisa renovar o nosso amor por Cristo. Quando eu cantei esse hino novo nessa manhã, eu vislumbrei um pouco dessa pregação, quando eu pude ver ali a bênção de poder ter um relacionamento de novo com Deus, em Cristo, por causa do seu perdão. Então, o que a gente aprende aqui com a vida de Enoque? Primeiro, que Deus é mais glorificado quando nos deleitamos nele. Já falei isso, né? Deus é mais glorificado quando nos deleitamos nele, quando andamos com ele, nos relacionamos prazerosamente com ele. E como que isso se aplica então para nós hoje? Como é que isso funciona hoje? Como é que é andar com Deus hoje? Presta atenção. Andar com Deus hoje, na prática, é, primeiro ponto fundamental, conhecer Deus. Ninguém pode andar com Deus de forma que lhe agrade sem conhecê-lo, sem conhecer a sua vontade, sem conhecer o seu caráter, a sua pessoa. E como que você conhece Deus hoje? Ele está presente fisicamente, como talvez estivesse na época de Enoque? Não. Nós conhecemos a Deus através do que Ele nos revelou através do seu Filho. O Filho é a expressão exata do ser de Deus. Ajudei vocês? Mais ou menos. E como que eu conheço Deus no Filho, Jesus Cristo? Através das Escrituras. Não tem outro documento, não tem uma foto, não tem um vídeo, não tem um outro meio, outro instrumento que Deus nos deixou para conhecê-lo, a não ser a sua palavra. Nós não conseguimos conhecer a Deus sem estudarmos a Bíblia, sem vivermos uma vida na igreja, porque é através da igreja, que ela é a coluna e baluarte da verdade, é onde nós conhecemos Deus também através da vida dos nossos irmãos. Mas tem igreja que tem gente chata. Faz parte. Porque você e eu também somos chatos. Em alguma medida, nós somos ofendidos pelos outros, mas também ofendemos muita gente. Esse relacionamento faz com que nós conhecemos o Evangelho, porque Ele nos amou incondicionalmente. Como é que eu consigo amar aqueles que não merecem o meu amor? Como Cristo me amou, assim eu passo a conhecê-lo. Cristo me amou porque eu o agradei? Não, Ele me amou incondicionalmente.
Então eu começo a conhecer Deus, em primeiro lugar, através de uma vida de estudo da sua palavra, sério, profundo, pesquisa, participando da igreja, cobrando os nossos mestres, pregadores, professores, me ensina sobre a palavra, eu quero aprender sobre o meu Deus. Cobre isso da igreja, é direito seu membro de igreja. Cobre isso. Cresça na graça e no conhecimento de Cristo. E através do relacionamento. E que mais? Através também de uma vida de oração, onde você se relaciona com Deus, você conhece a Deus e também se faz conhecido dele. Uma vida de confissão de pecados através da oração, de sinceridade, transparência, honestidade, porque Deus ama a verdade no íntimo. Deus ama aquele que é honesto diante dele, que não esconde o seu pecado. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcança a misericórdia, volta a caminhar com Deus, tem intimidade com Deus de novo. Então é essa vida transparente, sincera com o Senhor. Aqui então, nosso primeiro ponto, conhecimento. Segundo, uma vez tendo esse andar com Deus, que nós, nesse andar com Deus, nós já encontramos, como o Rodrigo nos ensinou nessa manhã, nós já temos, não plenamente, mas já temos alguma alegria, não é mesmo? Misturada com alguma tristeza ainda nesse mundo, algumas coisas que nos aborrecem, mas nós já temos alegria, porque na presença do Senhor há plenitude de alegria. Nós já temos alegria, nós temos paz com Deus, eu posso andar com Deus. Isso é maravilhoso. E nós encontramos nesse andar com Deus, nessa intimidade com Deus, encontramos também consolo nos momentos de aflição. Isso é ótimo, porque eu preciso disso. Por que eu preciso disso? Para que eu possa perseverar na fé. A fé me dá isso, essa intimidade com Deus, para que nessa intimidade com Deus eu permaneça na fé. Vocês perceberam? Uma coisa dependendo da outra. Se eu não andar com Deus, eu não consigo perseverar na fé. Por quê? Porque eu estou no mundo hostil, igualzinho de Enoque. Eu tenho um coração corrupto, igualzinho de Enoque. Enoque sabia que se ele não andasse com Deus, a corrupção era tão grande, dentro e fora dele, que ele provavelmente se separaria de Deus. Então ele tomou por decisão andar com Deus. E esse andar com Deus fez com que a sua fé fosse tão robusta, que agradou a Deus. Então, é nesse andar com Deus onde nós conseguimos vencer as tentações e os apelos do diabo, do mundo, e principalmente os apelos do nosso coração corrupto e enganoso. É somente andando com Deus. Não pense que você vence tudo isso distante de Deus. Ou com uma vida meia boca, né? Um crente meia boca. É só na igreja que eu me relaciono com Deus, depois essa semana a Bíblia fica lá, dobradinha, né? Prontinha para a próxima semana. Às vezes até deixo dentro do carro, que eu vou para a igreja de carro, então nem tiro do carro, deixo lá. Não tem problema você deixar lá se você tiver outra em casa para ler, tá? Não tem problema. Mas quem não se relaciona com Deus através do estudo da palavra, de uma vida de oração, de confissão de pecados, de comunhão com a igreja, de andar com os irmãos, não está seguro, ele não está seguro. Ele não está andando com Deus devidamente, né? Então, só assim conseguimos perseverar na fé em Cristo e não apostatar. E além disso, mais do que isso, quando nós não apostatamos e quando andamos com Deus e temos uma vida firme, nós somos luz do mundo e sal da terra. Eu vou dizer para você, você passa a denunciar a impiedade ao seu redor. Nem sempre verbalmente, né? Nem sempre você vai denunciar as injustiças. Por quê? Porque você vai, como Enoque, não foi isso que Judas disse a respeito de Enoque? Diz que Enoque profetizou dizendo que estes ímpios um dia sofrerão o juízo, porque o Senhor virá do seu templo com as suas santas miríades de anjos e virá julgar esse mundo ímpio, contra toda a impiedade que falaram e fizeram contra Deus. Enoque profetizou, denunciou,
quando você anda com Deus, você é luz e você de alguma forma denuncia o pecado, a vida de impiedade que está ao seu redor. Você é diferente das pessoas desse mundo, não é possível que você permaneça igual. Em algumas atitudes até pode ser, mas em grandes decisões, objetivando uma vida santa, que glorifica a Deus, você vai se contrapor às pessoas desse mundo, você vai criar inimigos, você vai criar pessoas. Pensa nas pessoas em volta de Enoque. Nós nem chegamos na vida de Noé ainda, né? Que provavelmente também foi pior, porque ele viveu mais tempo, né? E construindo uma arca, ele denunciou, Noé, já vou dar um spoiler aqui, né? Ele denunciou o mundo do seu tempo construindo uma arca. Enoque denunciou o mundo do seu tempo andando com Deus, tendo intimidade com Deus. Ele foi luz, ele foi santo, ele agradou a Deus, as suas decisões eram santas, eram puras. Ele se afastou o máximo que ele pôde do pecado, para se achegar o máximo que ele pôde de Deus, e consequentemente isso mexe com o mundo de trevas. Ninguém que está no escurinho das trevas gosta que acenda uma lanterna perto dele, porque expõe as suas obras más. A Bíblia diz que os ímpios odeiam a luz, porque suas obras são más. Então, o segundo ponto aqui é que quando alguém anda com Deus, como Enoque, ele denuncia, ele profetiza o juízo vindouro, ele denuncia a impiedade do mundo. Então, não espere ser aceito pelo mundo, não. Você não está no seu mundo. E não espere que o mundo te elogie, porque você vai denunciar muita coisa errada no mundo, através das suas atitudes e das suas decisões. Terceiro e último ponto, ou aplicação. Eu me lembrei aqui também, exatamente nesse ponto, que eu mais me lembrei desse hino que nós cantamos. Que hino maravilhoso, o último que nós cantamos. Irmãos, a redenção que temos em Cristo nos possibilita andar com Deus novamente. É só através desse andar, é só através da obra redentora de Cristo na sua cruz, vertendo o seu sangue na cruz, que essa intimidade que Enoque teve com Deus e a tua que você pode ter com Deus, é possível. Não é possível sem redenção alguém andar com Deus. Tudo que nós perdemos em Adão, o que era que nós perdemos em Adão? A intimidade com Deus, andar com Deus. Cristo nos restaurou. Nós recuperamos em Cristo a intimidade com Deus. Então eu posso andar com Deus. Você pode andar com Deus. Não diga, foi fácil para Enoque lá naquele tempo, né? Viveu pouquinho, tinha circunstâncias diferentes, não tinha internet, não tinha televisão, não tinha isso que tão facilmente entra dentro de nossas casas. Você não imagina a impiedade da época de Enoque. Nós não sabemos a proporção, irmãos, era terrível aquele mundo, a ponto de que Deus resolve destruí-lo, através do bisneto de Enoque, que é Noé. Então pense, é possível ainda nesse mundo de trevas você ser luz, andar com Deus, ter intimidade com Deus. Não diga que você não pode, ok? Diga assim, eu não quero, é mais honesto diante de Deus, tá? Mas não diga que você não pode. Se você é crente, sim, você pode. Se você tem a fé que salva, você também tem a fé que santifica. E se você tem a fé que santifica, você vive para agradar a Deus. E você pode andar com Deus. Você deve andar com Deus. Nós devemos andar com Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e quebre o nosso coração duro, para nós podermos nos desarraigar dessa vida que muitas vezes ainda o mundo apela tanto, né? Nós estamos aí com brigas a respeito de política, brigas a respeito de doenças, brigas a respeito de tudo quanto é coisa, tudo nos distraindo para nós não andarmos com Deus devidamente, tudo tirando foco dessa comunhão com Deus.
Ah, mas nós temos que nos importar com o mundo, sim, no seu devido tempo e na sua devida proporção. Mas Deus é mais importante. Enoque teve uma vida normal como homem nessa terra. Teve família, teve um mundo hostil ao seu lado. Provavelmente tinha doenças, lógico. Tinha outras coisas que eram difíceis. A Bíblia diz que depois da queda, o mundo produziria espinhos e abrolhos. Não foi fácil para Enoque sustentar a família, não, desde Adão. Mas ele conseguiu andar com Deus. Que Deus nos desperte para que sejamos uma igreja viva e forte, porque somente uma igreja, somente andando com Deus, é que nós nos tornaremos cristãos vivos e fortes, de uma fé robusta, e assim conseguiremos andar com Deus, e seremos luzeiros nesse mundo. Não para que mudemos o mundo, porque não vai mudar, mas para que agrademos a Deus ainda neste mundo, e que os resultados dessa nossa luz fiquem para Deus. Se você vai viver só 365 anos como Enoque, eu não sei, mas que o tempo de vida que lhe resta seja de andar com Deus e para a glória de Deus, como eu peço para que seja também na minha, em nome de Jesus. Pai, ajuda-nos, Senhor, a termos essa fome de andar com Deus, Senhor. Apaixona-nos novamente pela Tua presença, Senhor. Leva-nos a uma intimidade com o Senhor, Pai. Ó Deus, nós queremos provar não somente por causa de coisas sobrenaturais que o Senhor pode, sim, pode fazer diante de nós, mas por causa da simplicidade de Te conhecermos e de Te ouvirmos através da leitura da palavra. De uma vida onde nós podemos ser honestos e despir o nosso coração diante de Ti em oração e súplica. De uma vida de confissão de pecados, onde nós podemos nos achegar diante de Ti, porque Tu és o nosso advogado. De que nós podemos restaurar a paz com Deus, uma vez, quando nós entremos em caminhos de pecado, que nós voltemos em arrependimento para Ti, porque é nas Tuas mãos que há misericórdia. Ó Deus, que nós possamos restaurar a nossa comunhão com a Tua presença, porque ali sim há alegria e delícias perpetuamente. Te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.